recebendo aqui o Dr. Vinícius Lima Chaves, e nós vamos falar sobre o Outubro Rosa, esse mês dedicado à prevenção do câncer de mama, né? Dr. Vinícius, inicialmente a gente agradece pela vinda aqui ao nosso horário, por atender o nosso convite, para falar de um tema tão importante, né, principalmente para o público feminino, que é a prevenção do câncer de mama. Bom dia. Bom dia, Lucildo. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Regional FM, né? E eu que agradeço, né, a abertura do espaço, né, o convite para a gente vir tratar sobre esse assunto, que realmente é um assunto que cada dia toma proporções maiores e maior importância na vida da nossa população brasileira e mundial, né, na verdade. Doutor Vinícius, o senhor disse que toma proporções maiores, isso deve-se a quê? Bom, a gente observa, né, que cada vez mais aparece casos de câncer de mama em mulheres mais jovens, né? O que antigamente era uma doença, né, restrita basicamente a mulheres de 60 anos em diante, né? Basicamente a prevalência maior era nessa faixa etária, né? Mas cada vez mais eu não sou um médico de tanta idade ainda, né? Mas eu já tenho um chãozinho já estamos fazendo aqui 17 anos de formado, e aqui em Tabuleiro a gente já está desde 2008, né? Foi o meu primeiro emprego, foi aqui em Tabuleiro, e a clínica, meu consultório, né, eu abri em 2013, então nós estamos fazendo 12 anos agora em outubro. E nessa caminhada a gente já observa que surgem cada vez mais casos de câncer de mama em mulheres mais jovens, né? Que assim, a gente vai tratar um pouco mais desse detalhe, mas um dos procedimentos que a gente faz é a biópsia de mama, né? Que a gente vai lá, identifica um nódulo e tem que fazer a biópsia, saber se aquele nódulo é câncer de mama ou se não é, né? E eu faço esse procedimento já aqui desde o início da abertura do consultório. Então, já peguei muitos casos, né? Muitos casos de mulheres jovens, de 30 e poucos anos, e uma ou duas com menos de 30 anos, né? Já peguei já. Então, assim, e a gente observa essa faixa etária acima dos 40 anos, aí aumenta exponencialmente a quantidade de pacientes com 40, 42, 45 anos com o câncer de mama diagnosticado, tem subido em escala realmente preocupante, né? Aí, assim, muito se estuda, né? Muito se estuda sobre isso, e como a maioria das doenças, especialmente neoplásicas, ou seja, a maioria dos tipos de câncer, é o que a gente chama de doenças multifatoriais, né, de origem multifatorial. Ou seja, ela tem um componente genético forte, né? É um dos critérios maiores que a gente acaba observando, é a parte genética, né? Então a gente sempre pergunta aos nossos pacientes, né, se tem algum parente de primeiro grau com câncer de mama, ou seja, se a mãe daquela paciente já teve, ou uma irmã, ou mesmo, é o que eu costumo dizer para eles. O fator hereditário ele conta. Conta, e é um dos mais fortes, né? Eu mesmo, que eu costumo até dizer para minhas pacientes, né, que diga assim, que antigamente a gente só perguntava por mãe e irmãs, né? Mas hoje em dia já tem filhas tendo câncer de mama antes das mães, entende como é que é? Então, fora isso, né, a questão alimentar, né, hoje em dia a gente não tem mais o mínimo controle do que é que a gente come, do que é que a gente consome, né, desde defensivos agrícolas, desde produtos conservantes, corantes, ou seja, tudo que a gente come aí de comida industrializada, só Deus sabe o que é que tá presente ali de substâncias químicas nocivas ou não, né, à nossa saúde. Então, o câncer de mama também tem esse impacto da questão nutricional, né? Hábitos de vida, né, a questão do sedentarismo, questão de ingestão de drogas ou de tabagismo muito forte, né? O tabagismo, muita gente só liga ao aumento do câncer de pulmão, né? Mas tem outros, aliás, praticamente todos os tipos de câncer que a gente vai estudando, a gente vai percebendo que o fumo tem uma influência enorme, né? E o câncer de mama também não deixa de ser um deles. E outra coisa, né, começa a aparecer as novidades, né, as novidades nocivas, né, por exemplo, aí na nossa atualidade surge, por exemplo, essa história de cigarro eletrônico, né, que a gente já tem observado que em muitos casos eles são mais agressivos mesmo do que o cigarro normal, que já se tem
um histórico de estudos e saber o que é que eles podem causar, né? Então, todas essas coisas novas que aparecem acabam nos pegando meio de surpresa e a gente vai tendo que aprender a lidar com isso aí, a tentar se conduzir perante essas novidades, né? Então, é o que a gente costuma dizer. O câncer de mama, primeiro, o câncer de mama não é uma doença só, né? Isso é importante. Existem vários tipos de câncer de mama. Por isso que a gente ouve falar, né? Teve uma paciente que descobriu um câncer de mama e fez uma cirurgia e não precisou tomar nem quimioterapia, por exemplo, e ficou boa só com a cirurgia pequena, só o quadrante, que a gente chama, tirou só um quadrante da mama. E tem outra paciente que precisou tirar a mama toda, cirurgia grande até a axila e tomou quimioterapia, não sei quantas sessões e mais não sei quantas de radioterapia e toma remédio durante 5 ou 10 anos ainda depois do tratamento. Então, o que é que leva a essa diferença de tratamento? É porque não é uma doença só, né? Existem vários tipos de câncer de mama, dependendo de onde ele se origina, dependendo da agressividade, se eles respondem aos tratamentos hormonais ou não, enfim, todos esses detalhes são analisados pelo médico especialista, né, o oncologista, o mastologista, para definir o que fazer com aquela paciente que está com essa doença, o câncer de mama, né? São 11 horas mais 39 minutos. Nós estamos conversando com o Dr. Vinícius sobre o Outubro Rosa, sobre a prevenção do câncer de mama. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, o nosso telefone aqui é o 99963-5301, ou o WhatsApp, você pode mandar também a mensagem, o áudio, no 981-190050, né? E a gente passa aqui para o Dr. Vinícius. Dr. Vinícius, a mamografia, porque até essa semana trouxe aqui uma matéria do ministro da Saúde, o Padilha, e ele se dirigia mais ao público que tem de 40 a 49 anos, né? E o senhor dá um relato aí de que são muitos casos de mulheres com idade menor a 40 anos, ou seja, a mamografia, ela por si só é um exame suficiente? Certo. Bom, é importante esse esclarecimento. A gente vê muitas pacientes que chegam ao nosso consultório com essa dúvida. Doutor, é melhor fazer a ultrassonografia? É melhor fazer a mamografia? Só o autoexame é suficiente? Como é que a gente faz? Então, assim, o que é importante a gente saber? São exames completamente diferentes, né? A ultrassonografia é uma coisa, a mamografia é outra coisa. A mamografia, basicamente, é um raio-x da mama, certo? Claro que com alta tecnologia, alta resolução, equipamentos com tecnologia cada vez mais avançada, mamografias digitais, etc. Mas é um raio-x, certo? E assim, o que é que acontece com essa história da idade da paciente? Quanto mais jovem a paciente, mais tecido mamário ela tem na mama e menos gordura. Qual a importância disso? Quanto mais tecido mamário, ou seja, quanto mais glândula, como as próprias pacientes acabam aprendendo esse nome, né? Doutor, minha mama tem muita glândula, ou seja, tem muito tecido mamário, é o que a gente chama de mamas densas. Essas mamas, na paciente jovem principalmente, quando vai fazer esse raio-x, essa mamografia, a mamografia, ela fica basicamente toda branca, certo? Ela não define muito imagens de nódulos, entende? Com o passar do tempo, essas pacientes vão envelhecendo e o tecido mamário vai atrofiando. Por quê? Porque o tecido mamário é para aquele período da vida que a mulher vai amamentar, quando ela é jovem, né? Engravida e tem seus filhos. A natureza é muito sábia e é perfeita. Quando a mulher vai envelhecendo e ela não vai mais ter filhos, não vai mais amamentar, teoricamente, a própria alteração hormonal daquela paciente vai atrofiando o tecido mamário e vai substituindo aquela glândula por tecido gorduroso. Então, o que acontece? Quando a mulher vai ficando mais velha, aquele tecido que era muito denso vai ficando mais gorduroso do que tecido mamário. Então, a partir desse momento, que geralmente é em torno dos 40 anos em diante, a mamografia vai ganhando espaço. Por quê? Porque vai conseguindo formar imagens cada vez melhores. E antes disso, o que acontece? Antes disso, nós temos a ultrassonografia. Por quê? Porque ela pode ser feita em qualquer idade, porque ela não tem radiação, não tem nenhum problema. E ela é muito adequada para se fazer esse rastreamento de câncer de mama em pacientes mais jovens. Então, eu sempre costumo dizer para minhas pacientes, são 2 exames diferentes, tem coisas que só vê na mamografia. Por exemplo,
calcificações, microcalcificações agrupadas, etc., que são lesões que podem ser suspeitas de câncer de mama, essas imagens só são vistas na mamografia. Por outro lado, o ultrassom, a ultrassonografia, tem uma vantagem de você, por exemplo, diferenciar nódulos de cistos, certo? Nódulos são estruturas sólidas e cistos são estruturas líquidas, que têm um menor potencial de câncer, né? Então, muitas vezes a paciente chega lá no nosso consultório com a mamografia dizendo que ela tem um nódulo. Por quê? Porque apareceu uma manchinha branca lá na mamografia dela. E no laudo da mamografia vem dizendo assim: sugere-se realizar ultrassonografia para melhor esclarecimento. Por quê? Porque você vê um nódulo lá na mamografia e vai no ultrassom e vê que é um cisto. Você tem condições de tranquilizar aquela paciente e dizer para ela que aquilo ali tem um risco muito baixo de virar um câncer de mama, por exemplo. Nem todo nódulo quer dizer que é câncer. Na verdade, é o que a gente costuma dizer, né? Deus é bom. Então, assim, a maioria das doenças que aparecem são benignas. É importante a nossa população que está ouvindo entender isso. Primeiro, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente: você identificou alguma coisa diferente na sua mama, né? Faz um autoexame ali durante o banho e palpa a sua mama. Você se conhece, né? Cada dia, de preferência no começo do ciclo menstrual, que a mama está menos dolorida, que a gente sabe que a paciente fica com a mama muito sensível quando está próximo ali antes da menstruação. E depois da menstruação começa a ficar menos sensível. Então ela tem condição de apertar um pouquinho mais e sentir se tem algum nódulo, ou algum endurecimento, ou alguma mudança de tamanho, uma mama inchou mais do que a outra. A mulher se conhece, né? Ela se examinando assim com frequência, ela vai perceber se surgir alguma dessas alterações. Ou na pele, uma região da pele mais inchada, mais diferente, muda a coloração. Ou então o mamilo, né? O papila, que é aquela parte mais central da mama, começa a mudar, por exemplo, começa a entrar, certo? A mulher tinha a mama de uma forma e aquele mamilo começa a retrair, começa a entrar. Isso também é um sinal de alerta. Bom, surgiu qualquer um sinal de alerta desse, o paciente vai procurar um médico e o médico vai saber pedir o exame adequado. Ou seja, se uma menina, por exemplo, de 25, uma moça de 25 anos, ou 28, ou 30 anos, chega com uma queixa dessa no consultório, não adianta pedir uma mamografia, porque pelo que eu expliquei, não vai ver nada. Então, pede-se a ultrassonografia. Sendo uma senhora já, uma mulher, a partir dos 40 anos, você já pede os dois exames, porque um complementa o outro. Você vê, é como eu costumo explicar também para minhas pacientes, que a gente tem que tentar fazer essa informação chegar para o paciente, que às vezes não tem o nível de compreensão, né, de uma coisa tão técnica, né? A gente tem que fazer o paciente entender. Então eu costumo dizer, olha, é como óculos. A gente vai ficando mais velho, aí daqui a pouco começa a precisar de um óculos para perto, vai para dirigir, vai usar um óculos para longe, vai para o sol, bota um óculos escuro, não é assim? Pois os exames, de uma forma geral, na medicina, especialmente os de imagem, são como esses óculos, são adequados para cada situação. Então, o óculos da ultrassonografia é adequado para mulheres mais jovens, o óculos da mamografia é adequado para mulheres com idade mais avançada, e nesse meio termo, os dois exames se complementam. Então, quanto mais você vê, né, aquela mama com 2 ou 3 exames diferentes, maior a chance você tem de identificar uma lesão. E outra, suspeitar se ela, né, levantar suspeita se ela é mais fortemente suspeita para câncer ou não, né? Porque tem várias características que a gente olha no nódulo que a gente tende a pensar, não, esse nódulo aqui, a chance de ser benigno é altíssima. E tem outros que a gente olha, não, esse nódulo aqui tem a cara de câncer, tem que fazer a biópsia para identificar. Então tem essa série de características que hoje em dia, com a informação disseminada, muitas mulheres já têm esse conhecimento, que é o BIRADS, né? Não sei se você já ouviu falar esse termo, que é o que a gente bota no laudo lá. É o BIRADS e tem um número. E aquele número quer dizer se a mulher tem maior ou menor chance de ter câncer, né, naquela imagem. Então tem o BIRADS 1, que é um exame normal, e o BIRADS 5, que é um exame que é praticamente certeza de ser câncer. Então as mulheres já chegam, doutor, meu exame deu BIRADS 4, o que é que eu faço e tal. Então a primeira coisa é calma, né? Calma, procurar o seu médico de confiança e seguir as orientações dele. Porque hoje em dia, graças a Deus, a doença está avançando, né? Aparecem essas histórias aí de pacientes mais jovens. Por outro lado, a medicina também avança, graças a Deus, né? No momento que surgem coisas novas, os cientistas vão estudando e vão desenvolvendo também novas tecnologias para diagnosticar mais precocemente, tratamento mais efetivo. Então, o índice de cura é muito alto quando você descobre precocemente um tumor desse, mesmo sendo maligno, né? Então, a gente tem que primeiro
eu costumo brincar com as minhas pacientes, eu passo mais tempo acalmando as pacientes, porque as pacientes chegam a uma pilha de nervos, certo? Ora, né, todo mundo conhece alguém que teve um câncer de mama, sabe que é uma batalha realmente, né? Você enfrentar um câncer de mama desse aí, tratamentos e quimioterapia e tudo mais. A questão estética da mulher que impacta muito, né? Tanto no caso da cirurgia, né? Que você vai retirar um órgão que é importante esteticamente para a mulher, como muitas vezes os tratamentos também, né? A quimioterapia, cai o cabelo, que também é uma estrutura importante do ponto de vista estético, de autoafirmação e de saúde psicológica mesmo para a mulher, né? Então, assim, qualquer suspeita, as mulheres já vêm uma crise de ansiedade enorme. A gente tem que tentar acalmar e explicar as coisas para elas irem centrando ali a questão mais psicológica e focar no que deve ser feito realmente, né? Com relação aqui à mamografia, então a idade certa é a partir dos 40. Existem casos... E qual seria a frequência? Todos os anos? Geralmente é assim, se a primeira mamografia der normal, ou seja, a paciente fez a mamografia e não deu nada, nem achado benigno, nem suspeito, nem nada. Esse exame pode ser repetido a cada 2 anos. Por quê? Porque é radiação, certo? São exames que têm radiação, por exemplo, raio-x, mamografia, tomografia, são todos exames que contêm radiação, e a gente sabe que a radiação tem um potencial de desenvolver outros tipos de tumor na pessoa. Então quem faz muita raio-x, quem faz muita mamografia, muita tomografia, começa a ter risco de ter outros tipos de câncer, na tireoide, em outros lugares, por exemplo, né? Então, você não exagera nesse tipo de coisa, não vai ficar pedindo mamografia de 3 em 3 meses para uma paciente, por exemplo, né? Então, se o exame der normal, você pode passar até 2 anos sem fazer, vai fazendo de 2 em 2 anos. Quando o exame dá alguma alteração, dá um nódulo, alguma coisa assim, aí não, aí tem que acompanhar mais de perto, uma vez por ano. Por quê? Porque tem vários fatores comparativos de um ano para o outro que a gente faz a gente pensar ou não em fazer, por exemplo, um tratamento cirúrgico naquele nódulo, né? O nódulo até nem tem cara de câncer, por exemplo, mas ele está crescendo rápido. Então você não, isso é um fator de preocupação, né? Então você tinha um nódulo, sei lá, de 10 milímetros, no outro ano você fez outro exame, o nódulo já tem 18 milímetros, por exemplo, praticamente dobrou de tamanho. Você não, vamos tirar esse nódulo, vamos fazer uma biópsia para ter mais certeza do que acontece. Então, resumindo, mamografia normal, mantém fazendo de 2 em 2 anos. Mamografia alterada, geralmente de ano em ano, e às vezes, em alguns casos especiais, de 6 em 6 meses, até fechar um diagnóstico e conduzir aquela paciente, né? E o autoexame, né? A mulher fica à vontade para fazer, né? É importante. Quais são as orientações nesse autoexame? Bom, é aquela história, né? O período do ciclo menstrual, né? Geralmente no início do ciclo menstrual, a paciente sabe que a mama fica menos sensível, menos dolorosa, e geralmente se orienta a fazer durante o banho, porque você com a lubrificação ali com sabonete, né? Tudo mais, você consegue deslizar melhor e você sentir algum relevo diferente que surgiu, alguma área endurecida, né? Ou alguma área pontual mais dolorida. Então, assim, nesse período é o período mais adequado. Não precisa a mulher estar apertando a sua mama todo dia, de manhã, de tarde, de noite, porque senão vai começar a sentir alguma coisa, né? Vai começar a sentir alguma coisa. Então tudo a gente costuma dizer, tudo é baseado no bom senso e no meio termo, né? Uma vez por mês a mulher vai fazer o seu autoexame. Surgiu uma dúvida, vai ao posto de saúde, tenta ver com a enfermeira, que também as enfermeiras hoje em dia já têm uma boa experiência nisso aí, porque elas realizam aquela prevenção do câncer de colo de útero, e durante a prevenção do câncer de colo de útero já examina ali a mama da paciente, já tira uma dúvida, já suspeita, já orienta a procurar um médico, e assim vai avançando nesse procedimento, né? Doutor Vinícius, com relação à amamentação, né? Por exemplo, é possível a mulher ter um câncer de mama ou algum problema na mama mesmo, sem ela amamentar, aquela mulher que nunca teve filho? Sim. Bom, a mulher, ela tem esses ciclos hormonais, né? Então, assim, tem épocas que a mulher tem mais um determinado hormônio, tem épocas que ela tem mais um outro determinado hormônio. Então, a maioria dos tumores de mama, eles têm alguma relação com essa questão hormonal. Então, a gente sabe que a amamentação acaba protegendo um pouco a questão do câncer de mama, mas assim, não é um fator determinante. Aliás, eu diria até que é um fator menor, né? E outra, ninguém vai decidir se vai ter filho ou não vai ter filho para evitar ter câncer de mama, né? É uma coisa que não tem grau de comparação, né?
Mas aparece câncer de mama em todas as faixas etárias, como o caso mais grave que eu tive, que esses casos marcam a gente, né? Foi uma paciente, acho que ela tinha 27 anos, ela já devia ter um nódulo na mama e não percebia, né? Não sentia porque era muito pequena, e durante a gravidez, pela bomba de hormônios, a gravidez é uma bomba de hormônios, né? Quer dizer, a mulher tem que produzir muito mais hormônios em maior quantidade para dar assistência àquela outra vida que está ali no ventre dela, né? E o fato é que essa paciente, o tumor de mama dela evoluiu rapidamente durante a gestação, né? A gente encaminhou essa paciente para Fortaleza e ela teve até que interromper a gestação mais cedo, né? Esperaram a criança ter uma viabilidade, né? Com 30 e poucas semanas, tiraram a criança para poder começar o tratamento dela, né? E quer dizer, a paciente com menos de 30 anos, grávida e teve um câncer de mama, né? Uma situação extrema, uma situação delicada, né? Porque você não vai poder tirar aquela criança antes do tempo e a criança não sobreviver. Quer dizer, são dilemas que a medicina traz, né? Dilemas que a gente tem que lidar. A medicina não é uma matemática, né? Você tem que lidar com questões morais, questões de saúde pública, questões psicológicas. Então, entram muitos fatores, muitas variáveis numa situação dessa, né? Mas o fato é que, assim, qualquer faixa etária pode aparecer câncer de mama e, de acordo com o tipo, ele pode ser mais ou menos agressivo, né? E aquelas mulheres que são resistentes a amamentar, que vai criar estria nos peitos, aquela coisa toda, a questão da estética, a gente sabe que há alguns casos, sim, né? Sim. Que não amamenta sequer 6 meses o filho. Sim. Isso traz algum problema? Não, com relação ao câncer de mama, assim, isso aí é uma questão menor. Eu interpreto como uma questão menor, certo? Uhum. Porque, assim, é o que aqui a gente entra numa outra seara, né? Mas o fato de você decidir parar ou não de amamentar por questões estéticas, né, já é uma questão que denuncia algum senso assim, como é que eu posso dizer? A pessoa não tem um senso de proporção nas coisas, né, bem equalizado, né? A decisão de você ter um filho, de você amamentar, né, envolve muita coisa, né? Assim, claro, quanto mais tempo puder amamentar, até aqueles primeiros 2 anos, né, que a ciência mostra que realmente tem benefício para o paciente, mas também a gente vê extremos de outra natureza também. Eu pego muito no consultório, mulheres que estão amamentando, menino já com 5 anos, 6 anos de idade, amamentando ainda, quer dizer, já não tem nenhum benefício de saúde para aquela criança, vira uma questão mesmo psicológica, afetiva mesmo entre a mãe e a criança. Nenhum quer parar, a criança não quer parar, a mãe não quer deixar, e fica aquela história toda, né? Bom, não é proibido nem nada, mas assim, não tem mais benefício para a criança, né? Uhum. O fato é que essas questões são menores do ponto de vista técnico de saúde, né? O fato de deixar ou não de amamentar mais cedo ou mais tarde, né? Isso aí não deve pesar na decisão, por exemplo, da paciente buscar atendimento médico, fazer um exame ou deixar de fazer, porque assim, é outra coisa importante que eu gostaria de ressaltar aqui e pedir atenção das ouvintes, né? Porque quem tem atenção a isso aí é a mulher, né? O marido não tem ingerência sobre a sua mulher nessas coisas, aliás, é o contrário, né? É o que eu costumo brincar também no consultório. Quando chega o casal, eu sei que é o homem que vai se consultar, que vem arrastado pela mulher, entendeu? Uhum. Quando vem a mulher, geralmente ela vem só. Geralmente é assim, quando entra na porta eu já sei mais ou menos a metade da história, como é que funciona. Sim. E o fato é que a mulher tem que ter essa atenção, porque assim, hoje em dia não há mais a desculpa da desinformação. Não há. Porque a informação está de graça no nosso celular, todo mundo tem seu celular, todo mundo tem seu Instagram, segue um médico, segue outro, segue uma pessoa que teve a doença de mama, enfim, todo mundo sabe que são necessários esses cuidados, né, de exames periódicos e tudo mais. E a gente, assim, infelizmente, eu converso muito com colegas e a gente percebe que ainda tem muitas pacientes que deixam para lá, certo? Quando chega o paciente lá, paciente com 30 e tantos anos que nunca fez uma transvaginal, que nunca fez uma prevenção, ou que fez há 10 anos atrás, ou seja, um tipo de relaxamento com a sua própria saúde, né?
Essa parte de mama também é muito frequente, chegar a paciente que está com 4, 5, 6 anos, ou que nunca fez uma ultrassom de mama. Muitas pacientes acontece isso aí. A gente tenta conscientizar ali de 1 a 1, né? O meu contato ali no consultório é de 1 em 1, de uma paciente, né? Eu tento convencer ele, mostrar que tem que fazer e tudo mais. E um ambiente desse aqui, de esclarecimento a mais de saúde, além das redes sociais e tudo mais, é uma oportunidade que a gente tem de fazer essa chamada de atenção para vocês, mulheres especialmente, né? Que não deixe para lá. E 1 ano no instante passa. Fez um exame ano passado, já bota ali no celular um lembrete para outro ano. Ou... É o que eu costumo também analisar o seguinte: o Outubro Rosa foi a primeira campanha, se você observar, se parar para lembrar, foi a primeira campanha dessa história de cor, né? Outubro Rosa, aí depois veio o Novembro Azul, aí hoje em dia é cor de todo lado, né? Todo mês tem de janeiro a dezembro. E todo mês tem 4 ou 5 cores, né? Bom, o fato é que isso aí muitas vezes não tem sentido, né? Não tem sentido. Por quê? No caso específico do câncer de mama, tem sentido e é o principal, é o que se mostra mais efetivo. Por quê? Porque é uma doença que se previne dessa forma, fazendo exames 1 vez por ano. Então a mulherada não precisa nem botar lembrete celular nem nada. Por quê? Porque ela sabe que quando for em outubro, todo canto vai estar falando de Outubro Rosa. Né? Então, todo mês de outubro eu vou fazer meus exames naquela época, quando começar as mídias sociais, a TV, o rádio, todo mundo falando disso aí, eu vou fazer meu exame. Só que tem outros casos que não tem esse tipo de rotina de exames. Por exemplo, sei lá, como teve agora há pouco tempo, Setembro Amarelo, com questão de saúde mental. Bom, com isso é importante eu falar que não estou negligenciando, nem estou diminuindo o problema, que eu sei que é grande e está crescendo cada vez mais, essa questão psicológica e tudo mais. Mas não existe, por exemplo, um exame periódico para você fazer para os camaradas saber se está com depressão, ansiedade, essas coisas, tentativa de suicídio. Não tem esse exame periódico. E não tem como a gente ter um cuidado periódico sobre isso aí, né? Então, assim, acaba perdendo um pouco o sentido, e quando tudo é colorido, todo mês é colorido, todo mês tem 4, 5 cores, a coisa acaba se diluindo e nenhum mais tem importância. E acaba a mulherada até deixando passar o próprio Outubro Rosa, que esse sim tem razão de ser e tem realmente um impacto na conscientização pública, social, com relação a essa necessidade de exames periódicos anuais na prevenção do câncer de mama, né? Então, esse alerta para as mulheres não se esquecerem, não deixarem passar muito tempo, porque o grande outro termo que é utilizado assim, às vezes impropriamente, não é prevenção. Não é prevenção. Por quê? Porque a prevenção é quando você faz alguma coisa para não ter a doença. Não é assim? O câncer de mama não é para prevenir, é para você detectar precocemente. Ou seja, um nódulozinho pequenininho que apareceu ali, você já suspeita, já cuida, e a chance de cura é altíssima. É 95% de chance de cura quando é descoberto no início. Só que a mulher passa 2, 3, 4 anos sem fazer um exame, aquela doença começou lá atrás, passou 2, 3, 4 anos crescendo, aí vai se espalhando para outros órgãos, aí passa para o fígado, passa para os ossos, passa para o pulmão, e quando a mulher vai descobrir, já não tem mais o que fazer, não tem mais jeito, né? Esse é a grande aflição da gente, é saber que aquela doença, se descoberta no início, ela tem um altíssimo chance de ser curada, né? E às vezes, não estou dizendo que é sempre, mas acontece com muita frequência, por um certo relaxamento, a mulherada deixa de fazer seus exames e acaba um ou outro descobrindo a doença mais grave, que não vai ter mais potencial de cura. Essa é a nossa grande tristeza, muitas vezes, detectar um caso dessa situação, né? Doutor Vinícius, e o uso de anticoncepcional tem alguma influência com relação ao câncer de mama? Pois é outra questão complexa, né? Porque o anticoncepcional, se tem muito tipo de câncer de mama diferente, anticoncepcional, esse aqui não tem quem conte quantos tipos tem, certo? Anticoncepcional comprimido é um universo de quantidade de tipos de hormônios diferentes. Muitos comprimidos têm só um hormônio, tem comprimidos que tem 2 tipos de hormônio em dose diferente, um em dose mais alta, outro em dose mais baixa. Então, assim, é muito genérico a gente falar sobre isso nesse sentido, né? Dizer assim, se você usar anticoncepcional, diminui o risco de câncer, ou se usar, aumenta. Não é isso, né? Não é isso. O fato é que o ideal é você tomar se você decide por tomar uma medicação dessa, que é hormônio, né? É você ser acompanhada por um médico, uma pessoa especialista na área. Por quê? Porque ele vai investigar a sua vida, né? Vai investigar se você tem, né, histórico, por exemplo, de trombose.
né, que aumenta o risco quem usa anticoncepcional, ou história de AVC, ou história de câncer de mama na família e aquele determinado hormônio não pode usar, mas pode usar outro, enfim, essa escolha, a partir do momento que a mulher diz, não, eu quero usar um método anticoncepcional, ela deve ser orientada por um médico especialista, de preferência, pelo ginecologista ou pelo mastologista, pelo menos no início, né? Fazer, o seu risco de ter câncer de mama é esse, e para você o melhor hormônio é esse, o melhor anticoncepcional é esse aqui. A partir dali, ela continua seus tratamentos, até recebendo ali no posto de saúde, que tem vários tipos e tudo mais, né? Mas pelo menos o início, a gente sabe assim, que isso envolve a questão social, né? Nem todo mundo tem acesso tão fácil a um especialista, um médico, porque no sistema de saúde particular não é, né? A gente sabe que tem um impacto forte, são valores às vezes proibitivos para pacientes de menor condição financeira, né? O SUS tem melhorado em alguns aspectos nesse sentido, já temos especialistas mais presentes perto de cada, né, em cada município e tudo mais, mas não dá para ter todas as pacientes atendidas pelo especialista no SUS, né, a gente sabe disso. Então assim, a gente trabalha sempre com a melhor forma dentro da nossa realidade, né? Então assim, se der para ir no especialista, ótimo, vai no ginecologista, no mastologista. Não deu, vai no médico do posto de saúde e faz na sequência acompanhamento com a enfermeira do posto de saúde, por exemplo. O fato é que não pode ser assim. Se não tem a situação ideal, eu vou tomar o anticoncepcional que a minha vizinha toma, que diz que é muito bom. Essa não pode, né? E a gente vê muito isso aí, né? Não, minha vizinha, amiga minha toma esse aqui, diz que é muito bom e tudo mais, eu vou tomar aquele ali. São realidades totalmente diferentes, né? Então, assim, isso aí não pode ser negligenciado, não podemos brincar com esse tipo de situação. A automedicação, né? Muita gente vai na internet, pesquisa. Hoje em dia, com essas inteligências artificiais aí que você pergunta, né? Elas dizem tudo, que hora é para tomar o remédio, qual é o remédio que é para tomar e tudo mais. Então, assim... a tecnologia, Luciano, eu costumo dizer, não é nem boa nem ruim, né? O avião, quando criaram, foi muito bom porque serviu para integrar o mundo e no mesmo momento usaram para bombardear cidades em guerras, né? Então assim, não é a tecnologia que é boa ou má, né? É a gente que tem que usar, a inteligência artificial é boa, mas a gente tem que usar a nossa inteligência natural, que é muito superior a qualquer inteligência artificial, e você tomar as decisões corretas. Então, você está com dor de cabeça, tem costume de tomar uma dipirona para dor de cabeça, tem tantos problemas, você pegar e comprar um comprimido desse para dor de cabeça e tomar naquele momento. Agora, é totalmente diferente isso aí de você decidir tomar um hormônio, por exemplo, um anticoncepcional, que você vai tomar durante anos e anos, normalmente, né? As mulheres tomam, 5, 10, 15 anos direto, sem uma orientação médica. São realidades extremamente distantes, né? Uhum. A gente observa também que há por exemplo, quando é diagnosticado, né, doutor? Peço desculpa, estou afônico, mas quando é diagnosticado, vem logo no imaginário da mulher a retirada da mama, né? O grande pavor, o grande temor. Ou seja, a retirada da mama é a única saída, o tratamento mais eficaz. É assim, tudo vai, né, daquela conduta inicial. Achou o nódulo, ele é pequeno, fez a biópsia, o nome dele é que vai dizer tudo. Se é um carcinoma ductal, se é um carcinoma acinar, lobular, tem vários nomes, certo? Eu costumo dizer para os pacientes também, eu sempre tento descontrair, porque o ambiente de um consultório médico é um ambiente de tensão, né? Tá todo mundo tenso ali com medo de uma doença grande. Aí eu costumo brincar dizendo assim: olhe, o seu nódulo, a gente tem que tirar um pedacinho dele para saber qual é o nome dele. Nessa brincadeira a gente tenta descontrair e tentar aliviar a tensão psicológica daquela paciente. Então assim, o nome do nódulo é importantíssimo. Qual o tipo de câncer que ele é. A partir daí a gente sabe se ele é mais agressivo, se ele é menos agressivo, se a cirurgia tem que ser mais extensa ou menos extensa. Durante o processo de investigação de uma doença dessa, primeira coisa é o diagnóstico. O diagnóstico é o quê? Saber que o paciente tem aquela doença. A mulher tem câncer de mama. O que é que a gente vai fazer com ela agora? É o segundo passo, que se chama estadiamento. O que é isso? É saber se a doença está restrita à mama, ou seja, está localizada, né? Ou se ela já se espalhou para algum lugar. Então a gente vai pedir uma série de exames, né, para ver se não tem doença no fígado, nos ossos, nos pulmões, no cérebro, que são os sítios, os lugares
mais frequentemente acometido por metástase, né? Ou seja, o câncer quando ele se espalha no organismo da paciente. Então, assim, se é uma doença localizada, um tumor menos agressivo e tudo mais, hoje em dia tem se feito muito uma cirurgia que se chama quadrantectomia, ou seja, tirar só um quadrante da mama, o quadrante que aquele nódulo está ocupando, né? Então, quando faz aquela cirurgia, fica praticamente imperceptível a diferença de tamanho das mamas. Por exemplo, a que foi operada, a que não foi, né? Aí outro fator que é importante também, descobrir se esse câncer de mama se espalhou para a axila, porque a maioria dos cânceres de mama se espalha primeiro para linfonodos na axila. Linfonodos são ínguas, né? Todo mundo sabe, quando a gente corta o dedão do pé, numa topada, qualquer coisa, aparece aquela íngua aqui na virilha. Ou se você está com um dente inflamado, uma afta, alguma coisa assim, aparece íngua no pescoço. E essas ínguas, todo mundo tem, são órgãos de defesa. E no caso do câncer de mama, geralmente elas são acometidas na axila. Então, às vezes, durante o estadiamento da doença, ou seja, saber que extensão ela está acometendo a paciente, se encontram nódulos positivos na axila, ou seja, nódulos que têm câncer de mama na axila espalhado. Então a cirurgia já muda de tamanho, já é uma cirurgia grande, tira a mama toda e faz uma coisa que se chama esvaziamento axilar, ou seja, tira todas as gorduras que tem na axila que contém esses linfonodos. Então, assim, aí já é uma cirurgia mais extensa, né, que a paciente pode ficar com alguma limitação de movimento no braço, tem que fazer fisioterapia. Aí são situações mais extremas. Existe a cirurgia pequena, minimamente invasiva, que não vai ter grande impacto para a paciente do ponto de vista estético, e existe essa cirurgia maior. Mas cada dia mais a medicina tem se humanizado, né, que a gente chama. Ou seja, ninguém trata mais a doença especificamente, a gente trata o doente, né, o paciente. Então, assim, muitas vezes o paciente participa desse tratamento, certo? Então, em que sentido? Olha, a gente diagnosticou um nódulo na mama da senhora e vai ter que fazer uma cirurgia de mama, e se a gente tirar só o quadrante, a gente acredita que vai resolver. Muitos pacientes, doutor, eu quero que tire a mama toda para não ter perigo. E essa opinião é levada em consideração, certo? O médico não já faz. Tudo é conversado dentro de um limite, né? Que o médico vai explicar e a paciente vai ajudar na decisão. E muitas vezes também já se faz o caso de colocar a prótese na própria cirurgia, certo? Tirou a mama, já coloca uma prótese, né? O SUS já oferece isso aí em vários lugares, né? Que faz esse tipo de tratamento para câncer de mama. Então a paciente já sai sem aquele estigma da questão estética, ou seja, ela achou que ia sair sem uma mama e não, já saiu com uma prótese, ou seja, já tem outras questões estéticas também, tem tatuagens que elas fazem para simular o mamilo. Muitas vezes dá para preservar o mamilo, tira a mama toda, preserva o mamilo para ficar uma coisa mais natural. Enfim, o que é preciso entender, a paciente, é que todo esse caminho, que não é fácil, a gente sabe, né, que não é fácil, por mais simples que seja, por mais diagnosticado, mais precocemente, seja um tumor menos invasivo e tudo mais, o fato só de a paciente saber que tem um câncer de mama já é uma caminhada dura, né? Então, assim, os médicos, as equipes multiprofissionais estão cada dia que passa mais humanizados e tentando minimizar esses impactos acidentais, que a gente chama, né, de questão estética, psicológica. Então, assim, a gente costuma conversar com as pacientes que fizeram esses tratamentos e elas cada dia mais relatam isso, que as equipes médicas e multiprofissionais de enfermagem, de técnica de enfermagem, psicólogos, esse pessoal está cada dia mais envolvido em diminuir o impacto, né, psicológico, especialmente nessas pacientes. E no SUS mesmo, né, lá no ICC, lá no CRIO, HGF, já tem equipes muito bem engajadas nesse sentido humano mesmo, né? E para nós aqui na nossa região, uma coisa muito boa que aconteceu foi esse hospital regional aí também, né? Que muitos pacientes que, a gente, às vezes até, a gente sadio, a gente acha ruim a Fortaleza, né? Uma viagem assim em cima da outra. E imagine a pessoa que está doente fazendo quimioterapia, por exemplo, fica em casa de apoio, né? A gente sabe que é um verdadeiro martírio, né? Uma história dessa. E com essa possibilidade, muitas cirurgias já serem feitas aqui no Hospital Regional, em Limoeiro, né? Tratamentos de quimioterapia já sendo disponibilizados ali também. Então, isso tudo tem minimizado, né, na medida do possível, esse sofrimento dessas pacientes, né? Então, assim, a mensagem que fica inicial é essa, é não se desesperar, né, se sentir alguma coisa e tudo mais, porque na maioria das vezes é benigno, certo? As pacientes chegam arrasadas, com medo, e quando a gente vê um cistozinho, uma bolinha de líquido, isso aqui não vale nada,
não vai perder nem um minuto de sono por causa disso aqui, não faz medo e tudo mais, e a paciente sai aliviada. Então, a primeira mensagem é essa: e se sentir alguma coisa, não se desesperar, né? Procura um profissional da sua confiança que você vai ser orientado, né? E a segunda coisa é paciência. Por quê? Porque a gente tem que saber que as coisas vão acontecer, né? Ninguém passa por essa vida aqui sem sofrimento, né? Em algum momento as coisas acontecem, né? Todo mundo sabe, né? Então, se acontece, infelizmente, alguma paciente é acometida disso aí, paciência para reagir da melhor forma possível. Por quê? Porque toda mulher, toda pessoa, na verdade, mas especificamente toda mulher, ela é o amor de alguém, certo? Ela é mãe daqueles filhos, ela é esposa, ela é filha, ela é querida no seu trabalho, ela é querida em N situações. Então, muitas vezes a mulher é o centro de uma família, né, do ponto de vista psicológico, de tranquilidade. Então, se aquele centro ali se desmorona, a família toda vai junto, né? Às vezes um casamento termina, os filhos começam a ficar ansiosos porque recebem aquela carga de ansiedade e depressão da mãe. Então, quando surge uma situação dessa, tem que haver um movimento geral ali, na família, no trabalho, onde quer que seja, de acolhida daquela paciente, de apoio, e da outra parte é ela buscar, nas suas possibilidades, reagir melhor, né? O apoio religioso, importantíssimo, né? A questão da fé, a gente sabe, a gente que mora no interior, a gente ainda tem, se bem que a fé está crescendo, graças a Deus está crescendo novamente em todos os lugares, mas a gente ainda tem uma raiz de fé. Nós temos aqui a nossa tradicional, né? Nossa Senhora da Saúde ali em Olho d'Água da Bica. Então, a gente sabe que isso é importantíssimo. A ciência já mostra. Para quem tem fé, Lucildo, não precisa de ciência para dizer isso aí. Quem tem fé sabe que a fé é um suporte enorme para qualquer problema que a gente tem. Mas a ciência acaba estudando isso aí e acaba comprovando. E vê que pacientes que têm fé reagem melhor a esses problemas. Então, a fé, um trabalho, continuar tendo atividades ocupacionais, uma relação saudável na família, cuidado com os filhos, com seu esposo, sua esposa e tudo mais, tudo isso é importante na condução dessa batalha que vai surgindo. Se não for essa, vão ser outras, né? A gente sabe que nossa vida não transcorre sem batalha, sem sofrimento. Aqui é verdade. Doutor Vinícius, eu acho que deu para o público que está em casa, né? O senhor passou uma mensagem muito rica, assim, das informações e muito orientadora. Mas deixa eu fazer aqui a última, porque a gente falou muito em câncer de mama na mulher. O povo quer falar depois, viu? Tem pergunta aí? Eu não sei, depois bote aí, porque nós não temos quase 15 minutos. Bom dia, Luciano. Bom dia, doutor Vinícius. Doutor Vinícius, eu vou fazer 50 anos de idade. Todos os anos eu faço 2 vezes no ano, eu faço minha prevenção do câncer, que é o exame Papa Nicolau, e também eu faço o meu exame de toque. E sempre quando eu vou pro banho, eu me toco, né? Eu faço o autoexame. Mas eu agora a minha ginecologista pediu que eu fizesse uma mamografia. Aí, doutor, eu não queria fazer mamografia, eu queria fazer uma ultrassonografia mamária. É bom ou não? Ou é melhor fazer mamografia? Pronto, doutor, o senhor já me respondeu aí, mas é tipo assim, porque o pessoal diz que a mamografia faz muito mal, porque tem radiação e no futuro causa câncer de mama, né? Mas eu vou fazer 50 anos já. Tem mais alguém, Saúde? Você quer que bote tudo de uma vez ou é bom por parte? É porque nós estamos chegando aqui já ao meio-dia 16, né? Pronto, vamos embora. Aí a gente junta aqui o pacotão e o doutor Vinícius. remata. Eu queria perguntar ao doutor Vinícius se é normal a pessoa passar de mais de mês de passar mais de mês sem menstruar essa conhecida minha. Ela fez o exame de toque agora no dia 8 da companhia nossa e não teve. Aí isso é normal passar mais de mês sem menstruar, 2 meses. Ela não está grávida porque ela fez laqueadura. Tem mais de ano que ela fez aí. Ela passa 2 meses sem menstruar e ela acha que tem um nódulo na mão. A enfermeira do posto do Auxílio Monteiro, ela pediu um encaminhamento para estar na prefeitura, voltar para Pauliquinho para fazer, acho que é uma mamografia, né? Bate o seu, lá sei dizer se é mamografia, sabe dizer se na clínica dele bate esse exame.
Olha aqui, acho que é também. Já quem teve o câncer bacelar, acastanhado, eu já tive aqui ao lado do meu rosto, eu já fiz 4 cirurgias, fiz 30 raias. E tem como ele voltar, já tinha tumor, já estava até comendo aqui um pouco da boca do meu ouvido. Em 2001 eu fiz uma cirurgia e fiz 30 raias. Será que tem como voltar ainda? Eu tenho medo, porque eu ainda sinto pontada na minha orelha. Perdi a cartilagem, mas estou aqui na mão de Deus. Senhor. Vai mais, irmão, da vida mais. Valeu, irmão. Tem mais alguém? Não, tem não. Aí a questão da fé que você colocava, né, doutor? É assim. Ela tá com medo de voltar e não tem outra fé, né? Foge um pouquinho do nosso tema, mas assim, a gente costuma dizer que um tumor de algum tipo de câncer, geralmente, alguns 5 anos e outros 10 anos, depois desse período, e ele não voltou, a gente costuma dizer que o paciente está curado. Bom, ele pode ter outro tumor de outra natureza e vai ser uma outra doença, né? Não é obrigatoriamente voltou àquela que ele tinha antes, né? O nosso amigo, que eu não lembro o nome dele, mas que falou da história da menstruação e tal, bom, também não tem relação direta com a mama o fato da mulher deixar de menstruar, né? Geralmente isso aí são oscilações hormonais que podem acontecer. É importante procurar, né? Questão de fazer transvaginal e ver a dosagem dos hormónios, ver se tem alguma... Pensando na menopausa também. Pode ser uma menopausa precoce e tal, enfim. E com relação à mamografia, que é que a gente falou alguma coisa aqui, mas é importante. Tem 2 coisas que eu quero falar, sobre a mamografia e sobre o câncer de mama em homem, certo? Eu não queria sair daqui sem falar sobre isso. Porque era isso que eu ia perguntar, porque disse que peito de homem não serve para nada, né? Rapidamente, assim, a questão da mamografia. Muitas mulheres não querem fazer, não é com medo tanto da radiação nem nada, porque assim, é importante. Hoje em dia a tecnologia avançou e a quantidade de radiação é muito menor do que o que era os primeiros mamógrafos na década de 70, 80, né? Então, assim, hoje a quantidade de radiação não deve definir essa decisão. Eu não vou fazer porque é radiação. Não é por aí. A maioria das mulheres não querem fazer porque é um exame um pouco desconfortável, né? Que a paciente vai botar a mama no aparelho e tem uma pressão e máquina não sabe resolver questão de... quem opera a máquina, né? Então, o que a gente costuma dizer, no meu caso, o ultrassom é operador dependente. Eu vejo muitos pacientes que chegam, eu fico no doutor A, B ou C e ele imprensou muito, doeu muito e de repente, no meu caso, não dói porque eu não imprenso tanto. É uma máquina, um aparelho de ultrassom. Então é de acordo com quem está operando. Você dá um carro para o Lucildo é muito zeloso, o carro dura 20 anos na mão dele. Você dá um carro para o Salvandir vai dar cavalo de pau, vai virar o carro e vai acabar o carro em 3 meses. Então, assim, a mamografia da mesma forma, é um técnico que vai operar lá, e a máquina lá, o tanto de força que ele botar, a máquina vai apertar, né, a mama da paciente. E infelizmente acontece de pacientes realmente reclamar que doeu, que isso, aquilo, outro, mas assim, procura tentar fazer no lugar que já tenha confiança, né? Não, eu descobri que na clínica A faz mamografia e lá deu certo, não doeu e tudo mais. Enfim, procurar fazer, porque não dá para deixar de fazer e lá na frente aparece uma doença dessa que podia ser curável e se deixou de fazer não vai ser mais curável, né? Infelizmente, né, a mulher tem até um pouco mais de necessidade desses exames que são constrangedores, que são incômodos, né, transvaginal e prevenção e não sei o que. No caso de nós homens, temos a questão do toque retal, da próstata, também é inconveniente e tudo mais, mas faz parte da nossa vida aqui hoje, né? 200 anos atrás, quantas pessoas não pediriam, até pelo amor de Deus, para existir um aparelho que descobre um câncer de mama, né? Então, assim, a nossa realidade agora é essa. Então, vamos aproveitar que há solução e há essas oportunidades. Com relação ao câncer de mama no homem, é importante, eu não queria sair daqui sem falar sobre isso. A gente costuma dizer, né? A mama do homem, como você diz, não serve para nada, mas a gente tem. Porque a gente é ser humano e tem. E no homem ela atrofia porque os hormônios que a gente tem como homem, né, do sexo masculino, não são feitos para desenvolver a mama, porque a nossa função biológica é outra, né? A mulher precisa para amamentar. E o que acontece é que
aquele tecido mamário ele atrofia, mas ele existe. Ele está lá bem pequenininho na mama, mas existe. E um belo dia, por alguma alteração genética, o que quer que seja, ele pode desenvolver um nódulo e vir a ser um câncer de mama, né, no homem. E a gente sempre vê, ele é muito mais raro no homem, muito mais raro, né? Talvez a gente conhece uma ou outra pessoa que tem câncer de mama, um homem, e mulheres a gente conhece dezenas, né? Mas quando aparece um nódulo na mama do homem, geralmente ele é mais fácil de ser câncer. Entendeu como é que é? Então assim, se você tem 100 mulheres, a maioria delas que tem nódulo, a maioria não é câncer. Mas se você pegar 100 homens que apareceu nódulo de mama, a maioria é câncer. Entendeu? É mais frequente, né? E aí tem uma facilidade que a mama do homem é muito pequena, logo a gente percebe quando surge alguma alteração. O homem se amedronta logo, mostra logo para a mulher pega pelas orelhas, leva no consultório e resolve. E a gente tem alguns pacientes que a gente acompanha que fizeram cirurgia, fizeram tratamento e ficam bons e estão vivendo aí vida normal, entendeu? Então, eu costumo sempre assim enfatizar isso, não desesperar e não desleixar da saúde, né? Procurar realmente o profissional. Por onde você conhecer. Conhece uma enfermeira? Vai na enfermeira. Conhece um médico de confiança? Vai no médico. Vai uma conhecida sua, uma parente sua teve câncer de mama, pergunta como é que ela fez, né? Hoje em dia a informação está mais difundida e mais acessível para todos nós, né? Graças a Deus. Doutor Vinícius, meu irmão, agradeço pela sua vinda mais uma vez. Nós estamos chegando aqui já à reta final do programa, né? Mas um bate-papo legal, né? Interessante, de interesse da coletividade, né? Nós estamos falando de saúde e é sempre uma satisfação recebê-lo aqui no programa. Valeu, muito obrigado, Lucieu, obrigado aí, Salvandir, a todos que fazem, né, a Regional FM, e além de agradecer o espaço, dizer que eu estou sempre disponível, né, se precisar de algum assunto aí que seja de interesse, a gente está à disposição de vir participar aqui com vocês.